bem-vindo à nossa resenha teológica. Vamos passar em revista tudo o que ocorreu aqui na igreja em termos de pregação, sobretudo no domingo anterior. E o nosso tema, fique ligada, é o seguinte: todos os seres humanos são filhos de Deus? Ou são alguns? A gente sempre ouve, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Será que todos que dizem que são filhos ou filhas de Deus, de fato são filhos ou filhos de Deus? Essa é a pergunta que não pode calar. Fique ligado aí com a gente. Estou aqui com o pastor Samir, confessor do Amaral, presente em quase todos os cultos. Estou aqui com o pastor Alcenir Mota, presente em todos, talvez, não sei. Eu não estive, então estou à vontade para perguntar. Sempre começamos às 7 horas da manhã com o programa Momentos com Cristo. Espero que você seja um dos nossos participantes ali. Tem um desafio bíblico, perguntas para testar o seu conhecimento, mas com fim didático, não tem pegadinha. Para você conhecer mais e mais da Palavra de Deus. E não foi diferente nesse domingo aqui. Quem pregou foi o pastor Marcos Lima. Falou um pouco sobre perseverança, como uma fé pode fazer diferença nas nossas vidas. Essa é uma pergunta. Eu às vezes observo, Alcenir, que a pessoa tem fé, mas a sua vida não é diferente de quem não tem fé. Isso é possível? Eu acho que não, né? Eu acho que a fé é esse firme fundamento que nos mantém aí, né, firmes na nossa caminhada, no nosso andar. Então, até o Marcos enfatizou muito isso, né? Corramos, com os olhos em Jesus, corramos, ou seja, tendo a nossa fé em Jesus Cristo, nós vamos avançar, nós vamos superar aí os obstáculos. Então, acho que a nossa diferença é justamente isso. Então, quando a gente, a sua afirmação, as pessoas que têm fé são iguais. Não, eu acho que a fé em Jesus Cristo ele nos torna diferente para enfrentarmos todos os desafios. E Jael, foi interessante porque hoje, você sabe que a gente tem a nossa programação, né, Caminho da Espiritualidade, toda terça-feira, de 8 até as 9, a gente tem um grupo que se reúne. Não é transmitido, tem que ser presencial isso. Se quiser vir participar, é ao vivo e encontrar propósito. Antes de você falar do que está acontecendo, o que vem pela frente aí? Pois é, a gente terminou hoje, né, o Peregrino e vamos começar em setembro, que a gente vai ter duas terças-feiras aí que a gente vai conversar ainda sobre o livro, o Peregrino, mas na primeira terça-feira de setembro a gente começa o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, que também é outro livro muito bacana, que vai também trazer boas lições e nos amadurecer nessa jornada de espiritualidade que a gente está empreendendo. Como é que a pessoa faz para participar? Aí é só entrar em contato comigo, né, 21 98702 3469, que é o número do meu celular, e vir aqui às terças-feiras de 8 às 9, a gente tem o nosso grupo aqui, antes de você ir para o seu trabalho, a gente ora, a gente lê, né, livros que falam sobre essa disciplina espiritual, né, da oração, né, dessa intimidade com Deus, e esse livro a pessoa encontra aqui? Sim, a gente tem aqui, inclusive, o Peregrino e o Evangelho Maltrapilho estão disponíveis aqui já para serem adquiridos por quem participa. Então voltemos ao tema. Pois é, então, hoje nós lemos o último capítulo do Peregrino. Mas antes eu quero já só lembrar aqui ao Samir que eu vou fazer uma pergunta para você. Pelo que eu vi até agora do Alcenir, resenhando o Marcos Lima, a fé também é uma espécie de autoajuda? Pensa nisso, vamos lá. Pois é, Israel, e aí no último capítulo do Peregrino a gente tem ali a chegada na cidade celestial. Só que antes de chegar na cidade celestial, que é o objetivo do cristão, né, que é o personagem do Peregrino, desde que ele sai da cidade da destruição, antes de chegar na cidade celestial tem um rio, e este rio é a morte. E o autor ali diz, ó, nós temos, você cristão, você vai ter que passar por esse rio. Os únicos que não passaram foram Elias e Enoque. E eles são únicos.
Todos os outros vão ter que passar por este rio. E ele não tem ponte. Então, o que fica marcado ali é justamente essa diferença da fé, né? Quanto mais a nossa fé tá firme, está enraizada, está fortalecida, mais fácil a gente enfrenta este nosso último inimigo, que é a morte, que é simbolizada ali por John Bunyan, por este rio, que não tem ponte, a gente vai ter que passar. E aí você pode afundar ou você pode passar na superfície. E aí vem a imagem de Pedro. Pedro, vem, anda pelas águas. Então o cara enquanto ele está com os olhos em Jesus, e foi o tema do Marcos, né, olhando para Jesus, ele está caminhando muito bem. Agora, quando ele começa a sentir o vento, quando ele começa a desviar os olhos de Jesus, ele afunda. Até hoje é assim, né? Usando a experiência como metáfora para as nossas vidas. Mas então, Samir, a fé é uma autoajuda? Olha, eu acredito que a fé genuína no Senhor Jesus nos leva a vivermos de uma forma coerente com os ensinamentos do Senhor. E esse viver coerente nos leva a uma vida nos padrões do Senhor e uma vida abundante, plena. Então eu acredito que quando eu vivo na fé, pela fé, os ensinamentos do Senhor, eu tenho uma vida melhor, sim. Não uma vida com ausência de problemas, mas essa mesma fé me leva no Senhor, pela graça do Senhor, superar os problemas, aprender no tempo da dificuldade. E assim eu tenho uma vida abundante, uma vida plena, quando essa fé está no Senhor e não nas minhas próprias forças. Porque às vezes a gente pode confundir a fé como aquela força que vai abrir as mãos de Deus para dar a minha bênção. Como minha bênção estivesse nas mãos de Deus ali, presa, e Deus está segurando aqui, a sua bênção está aqui. Mas agora, magia, né? Um pouco de magia. Um pouco de magia, a sua bênção está aqui. E a minha fé é aquela força que vai abrir os dedos de Deus para... Não, Deus já nos abençoou em Jesus Cristo, já fomos abençoados no Senhor. Essa fé me leva a crer no Senhor, a viver, a cumprir então os seus propósitos na minha vida, viver conforme a sua vontade. Nossa fé está no Senhor, já sabendo que o melhor de Deus já foi derramado sobre as nossas vidas. Penso que esse assunto, juntando aí, a fé, podemos usar uma outra imagem aqui, fortalece a nossa musculatura. Isso. Espiritual, emocional, né? É a academia da fé, né? É a academia da alma, a academia da fé, né? E eu sempre conto uma história muito interessante, porque eu vejo que boa parte das pessoas quer se preparar para um problema a ser enfrentado quando vem o problema. Olha, quando vem o problema, você não tem como se preparar. Você tem que estar preparado. Né? Amanhã tem um concurso, digamos. Vou me preparar. Hoje para amanhã, eu tenho que estar preparado. Então eu penso que a fé é essa a musculatura espiritual que nós temos. Eu conto uma história real. Um irmão nosso, ele ia fazer uma cirurgia. Ele era médico. Uma cirurgia muito invasiva, como a medicina usa, né? Pesada. E aí, 2 dias antes eu liguei para ele. Ele ia operar na segunda-feira, liguei no sábado. E ele estava... Falei, uai, o que está acontecendo? Eu estou aqui correndo. Mas espera aí, cara, você vai ser operado segunda-feira? Por isso mesmo. Eu vou ter um pós-operatório muito difícil, eu sei disso. Então eu tenho que estar forte. Então eu estou aqui me fortalecendo para que eu possa enfrentar essa dificuldade. Achei isso muito interessante, uma lição para a minha vida. Eu tomei como uma lição para a minha vida. Eu tenho que estar preparado agora, antes do problema. Eu tenho que levar o guarda-chuva antes da chuva, por exemplo. Né? A gente às vezes sai correndo
digamos, para, como se diz também na gíria, atrás do prejuízo. Mas aí já não tem mais o que se possa fazer. Mas tivemos o culto das 9, o nosso querido pastor André Lisboa nos falou sobre a ideia de que está na Bíblia, né? De que nós somos um templo do Espírito Santo. O que vem a ser isso? Sermos um templo. O que o pastor André nos ensinou a esse respeito? Bom, o André foi muito interessante porque ele traçou uma história, né? Desde o Antigo Testamento, ele veio falando sobre o tabernáculo, sobre, né, ali, todo o contexto histórico, né, da criação do tabernáculo, sinagoga, né, e chegou ali no Novo Testamento e trazendo essa mensagem, né, que nós somos templos do Espírito Santo e que isso traz uma responsabilidade, né, para conosco, com relação ao cuidado do nosso corpo, né? Ele citou até numa das ilustrações que ele mencionou, ele falou de um irmão lá em Rio do Sul que deixou de fumar, né? Não, eu vou, aliás, em Rio do Sul não, lá na Itália, que vou deixar de fumar. Então, dentro dessa ideia de reconhecimento que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, que a gente precisa ter uma responsabilidade no cuidado para com ele. E aqui é difícil, né, Israel? A gente, quando pensa nessa questão, você vê, eu me vejo assim, quão negligente eu sou, né, com o meu corpo. E aí isso quando a gente pensa, né, nessa imagem do nosso corpo como templo do Espírito Santo, aí eu vejo, cara, quanto mal eu tenho feito ao meu corpo, né? Então eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu não sei se você deve ter pego aquelas salsichas enlatadas, né? Eu me lembro da minha juventude, cara, eu pegava aquelas salsichas, abria aquela lata de salsicha, pegava aquela salsicha assim e enfiava na boca. Cara, que crime eu estava cometendo contra o templo do Espírito Santo. Eu só como isso uma vez por ano na festa da roça, aqui na igreja. Então, mas é uma vez por ano. Mas essas salsichas agora também. Eu estou falando daquelas salsichas que ficavam naquela água insossa, tipo água de salsicha, pegava aquelas vinham ali umas 9, assim, eu ia pegando aquela. Eu acho esse ponto importante, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa que ele falou, que é o seguinte: eu estava lendo uma matéria muito interessante, saiu no jornal O Globo, em que são dois autores falando sobre os evangélicos e o meio ambiente, dizendo que a doutrina bíblica sobre o meio ambiente é muito positiva. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos uma certa ideia, estou saindo um pouquinho do assunto, eu sei, de que quanto pior, melhor. Quanto mais o meio ambiente estiver degradado, melhor. Porque aí se desenvolve uma teologia que não está na Bíblia, segundo a qual então Cristo virá logo. Então e nós temos que cuidar do espírito, não do nosso corpo ou do nosso meio. E os autores mostravam a importância do meio ambiente para o Evangelho, ou melhor, a importância que o Evangelho dá ao meio ambiente. Criado por quem? Não é verdade? Quem criou esse negócio todo aí? Nós vamos desrespeitar a obra de Deus, seja um ser humano, seja um animal, seja uma árvore, seja um rio? Como é que você vê essa conexão, bem criticamente, ou desconexão entre a espiritualidade, o corpo e o ecossistema? Olha, nós temos uma mensagem preciosa, que é a mensagem do Evangelho. E qual que é o mensageiro? Nós somos mensageiros, então, para essa mensagem é necessário um mensageiro, o corpo. O meu corpo, né? A minha voz, a minha escrita, a minha fala, esse é o mensageiro, eu sou o mensageiro. Então, nós temos uma mensagem preciosa, mas não cuidamos do mensageiro,
Como nós vamos levar? É muito interessante quando o Senhor, ele envia o Senhor Jesus para nos salvar, ele envia através de um corpo. O Senhor Jesus vem em forma humana. O Senhor... E ele cuidava do corpo dele, Jesus, você acha? Ele era chamado de glutão e beberrão. Mas o Senhor Jesus fazia caminhadas na montanha, na praia. Eu acredito sim que ele se cuidava. É interessante quando o Senhor cria o mundo, ele cria através da palavra. Não é isso? Nós vemos na Gênesis, através da sua palavra ele cria. A salvação também poderia ser pela palavra. Todos venham ser salvos através da palavra. Mas não, ele envia o seu Filho em carne. Osso, sangue. E a mensagem da salvação vem através de Jesus Cristo na sua vida. Vem, então, através do corpo, né? O mensageiro. Então, se a mensagem é tão preciosa e nós valorizamos essa mensagem, amamos a mensagem da cruz, mas o mensageiro, aquele que transporta, né? Nós amamos os nossos missionários, eles vão, então, com o seu corpo, pegam aviões, os navios e como que está o mensageiro? Então, nosso cuidado com o corpo é muito importante e também com o meio ambiente, né? Eu vejo que a palavra de salvação, ela transforma tudo, inclusive o meio onde nós... Mas o que eu observo é, em geral, uma preocupação com a natureza, mas isso é pouca gente, a maioria degrada a natureza, tanto é que ela está nessa condição que se encontra hoje. E os evangélicos não são diferentes. Por isso eu gostei do que você falou, porque, ora, se eu, aspas, recebi a boa notícia, eu carrego comigo essa boa notícia, e essa boa notícia tem que alcançar o meu próprio corpo e tem que alcançar o mundo, o cosmos, incluídas aí todas as dimensões. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Nós temos com o meio ambiente uma responsabilidade maior de quem não é filho de Deus. Com certeza, porque se eu acredito que quem criou foi Deus, eu acredito que o Senhor criou, eu vou ser negligente com a obra do meu Pai. É como o Pai então construísse uma casinha para mim de madeira e tal. Aqui, meu filho, seu presente está aqui de aniversário. Vou pegar aquela casinha que eu vi meu pai construindo ali, né, na marcenaria, com todo cuidado. Eu vou pegar e vou quebrar? Então, o Senhor criou o mundo, Ele criou, a gente vê em Gênesis ali a criação com todo o detalhe, toda a riqueza, o Senhor criando. E agora? Agora cabe a nós, que está lá no texto, cultivar, lavrar, cuidar daquilo que o Senhor criou. Excelente. Eu usei uma expressão aqui, filhos de Deus, me referindo às pessoas em geral. Mas eu sei que o Alcenir pregou uma mensagem no culto das 11 e ele disse que nem todos os que são filhos de Deus são filhos de Deus. É isso mesmo? Na verdade, a oração do Pai Nosso, né, Israel, que é conhecida aí no mundo todo, e muitas pessoas, a gente inclusive com as crianças, nós cantamos o Pai Nosso numa língua africana, e fala de Pai Nosso, né, a oração, Pai Nosso que está aí nos céus. Só que nem todo mundo que recita essa oração, efetivamente, é filho de Deus, porque nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos criados por Deus, mas a Bíblia diz, e nós somos pautados pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nem todos são filhos. Aí eu citei ali aquele encontro de Jesus com os judeus, quando eles falam, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, e Jesus falou, não,
vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus... Vocês são filhos do diabo, ele diz fortemente. Então fica muito claro que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Esse jargão popular, não, todo mundo é filho de Deus, não. Isso não tem base bíblica. A Bíblia diz que muitos não são filhos de Deus. E aí eu tracei ali, trouxe alguns textos bíblicos que mostram claramente quem são os filhos de Deus. Então, filho de Deus são aqueles que têm um novo nascimento. Filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. E filho de Deus são aqueles que respondem ao amor de Deus. Ó, veja como é grande o amor de Deus. O amando, né? Retribuindo com amor. Quer dizer, o desejo de Deus é que todas as pessoas assumam esse vínculo de filiação com Ele. Mas nem todas as pessoas aceitam esse convite de Deus de serem seus filhos, por incrível que pareça. Mas aí, Samir, fica um troço meio antipático, você não acha? Por exemplo, você está numa fila para pegar um ônibus, aí, peraí, que eu também sou filho de Deus. E aí? Não é, peraí, você não é filho de Deus? Ou melhor, você pode ser ou não, depende, né? Que decisões você tomou na vida. Não parece que é um pouco arrogante dizer que A ou B é ou não é filho de Deus? Pode até soar, mas quando aqueles que não são filhos de Deus, são criaturas porque ainda não receberam o Senhor Jesus, puderem fazer parte dessa comunhão com o Pai e ser filhos de Deus, poder então experimentar a paternidade, vai fazer diferença. Hoje, como filho de Deus, podendo experimentar a paternidade, ter um relacionamento com o Pai, a gente vê que realmente existe uma diferença sim entre criatura, ser criado, porque todos nós fomos criados por Deus, mas aqueles que podem chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho, até uma expressão que o pastor Celio trouxe, painho, né? E ter esse relacionamento, isso é maravilhoso. Então, é assim para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que buscarem o Senhor Jesus. Eu acredito que no coração do Pai, no coração de Deus, Ele quer assim, que todos venham a ser seus filhos. Então, todos os seres humanos serão salvos? Não. A Bíblia diz, é da vontade do Deus eterno que todas as pessoas se salvem. Então, todos são salvos? Todos os seres humanos são salvos? Pois é, isso daí que é interessante, né? Eu acho que, no fundo, assim, seria bom que a vontade de Deus prevalecesse, né? Sempre. Mas Ele é soberano? Ele é soberano, mas só que ele é amor, né? E o amor de Deus acaba levando a nos dar a liberdade, o livre-arbítrio. Parece assim incoerente, né? Mas Deus... Vamos dizer, paradoxal. Pois é, isso. Deus nos ama tanto que ele não impõe nessa salvação. Ele nos dá a opção de escolha. É esse o problema, né? Porque muitos seres humanos acabam não reconhecendo, né, esse amor e não desfrutando só desse negocinho que você falou aí, por exemplo, então, em outras palavras, Deus quer que todo mundo vá para o céu. Mas aí, digamos aqui, só para ilustrar, o Samir não quer, mas vai ter que ir. E empurrou o Samir para dentro do céu. O Samir chega lá, mas eu não quero estar aqui. Quem me mandou para cá? Claro que é um hipérbole, um exagero de minha parte, mas é a ideia do respeito à nossa liberdade, né? A amizade imposta, né? Não é amizade. O João 3,16 é maravilhoso esse versículo, porque Deus amou tanto, mas Ele amou tanto as pessoas do mundo que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para todos aqueles que viessem a crer nele. Ele amou a todos, Ele deu para todos, mas tem sim o passo do homem que é crer. Bom, como saber mais a respeito disso entrar aqui no canal onde você já se encontra e
ver essas mensagens de novo. Eu estou aqui, inclusive, com o pastor José Maurício. Estou aqui aberto no culto das 17 horas, culto do conhecimento. E ele deu uma aula, né? Deu uma aula sobre capelania hospitalar. Ele deu uma aula como fazer uma visita no hospital, como chegar, até como bater na porta. E olha, palavras dele: bata 3 vezes, baixinho, vá abrindo a porta devagar, venha anunciar que você está chegando, porque pode estar ali o paciente, né, dormindo, recebendo um medicamento, e até como higienizar as mãos. Ele nos ensinou todos os detalhes para a visita, o que falar, o que não falar, né, palavras que podem até entristecer o paciente, o que nós temos que falar, como fazer a visita. Eu sei que você está nas últimas, mas eu vim lhe trazer uma palavra de esperança. Isso mesmo, não pode. Então, foi uma aula, vale a pena ver, aprendemos muito ali, porque com certeza você conhece pessoas que estão nos hospitais e precisam de visita, e visitar é muito importante. Ali a palavra da esperança, a presença, muitas vezes a presença ali, e aquele paciente vai pensar: eu não estou sozinho. Só isso já faz muito bem. Então a importância da visitação, e algo que eu digo com muita alegria, é que a igreja visita. Isso é muito bom, né? Poder ter uma igreja que visita e receber a visita de um membro da igreja, de um pastor da igreja, isso é algo muito especial. Eu tive essa experiência na semana que passou. Eu fui visitar um casal e a mulher está bastante enferma. Nós chegamos, sentamos, tocou a campainha. Era uma outra família, uma mãe com o seu filho foram fazer a mesma visita. Aí eu fiquei sabendo que periodicamente eles vão lá. Olha que maravilha. Está me dando uma carona de volta, foi ótimo. Mas é bom, isso que você só está registrando, isso que você falou. Agora eu penso, sabe, Alcemir, você que trabalha muito com voluntariado, na ação missionária, que muita gente não descobriu ainda a bênção de abençoar. Concorda comigo? Sim, porque é aquele paradoxo, né, Jael? A gente pensa que vai abençoar, mas você acaba sendo muito abençoado. Então, se todo mundo tivesse essa experiência, acho que não teria dúvida de querer, né, abençoar, de querer estar sendo usado por Deus, porque o retorno é enorme. Sempre que a gente vai aí na Cristolândia, vai para a Amazônia, a gente vai visitar uma pessoa no hospital, né, você sai lá muito mais abençoado. Mas com relação a essa questão da capelania, né, Jael, a gente precisa de muita sabedoria, né? Porque de boas intenções, diz aí o ditado popular, né, o inferno está cheio. E às vezes você cita textos bíblicos, né, achando, não, Deus castiga aqueles que amam. Né? O cara está lá doente, o cara está sofrendo. Então que Deus não me ame, mas porque eu não quero. Então, hoje mesmo, lá na nossa reunião, o pastor Adalto citou lá um exemplo de uma mãe que tinha 5 filhos, e aí um acabou morrendo no acidente. Aí chega uma irmãzinha, né, cheia de boas intenções, por isso a importância da capelania e você ser educado, né, inclusive no que você fala, né. Aí chegou para a irmã e falou assim: minha irmã, olha, a irmã ainda tem 4 filhos. Cheio de boas intenções. Mas aquela mãe estava chorando por um filho. E aí a irmãzinha quis compensar, tipo, olha, a irmã tem 4 ainda. Reclamando de quê? Exatamente. Olha, eu vou contar uma gafe para vocês. Eu cometo muitas gafes. Quem fala muito, como você já citou o pensamento popular, quem fala demais dá bom dia para cavalo, já dizia minha avó, que aprendeu com a avó dela, certamente. Um amigo perdeu a mãe, lembrei que você falou isso, perdeu a mãe. Eu perguntei assim: quantos anos tinha sua mãe? Ele ficou furioso comigo. Ele disse: não importa a idade que minha mãe tinha, ela era minha mãe. Falei: caramba,
eu quis ser educado, cortês, confortável. Mas o que no fundo estava dizendo? Já foi tarde, já foi na idade de ir, era velha, tinha que morrer mesmo. Olha a minha estupidez. Agora esse erro eu não cometo mais, né? Mas a gente vai aprendendo com as experiências e o curso aqui que o Zé Maurício deu certamente nos trouxe aí muito aprendizado. Estou aprendendo aqui, vendo no nosso canal, bom uso aí. E pratique aquela frase de Jesus, que é mais bem-aventurado dar do que receber. É isso daí. Bom, e depois, às 20 horas, o pastor Davi Mateus, nosso pastor de crianças, nos deu uma outra perspectiva, uma outra abordagem, nos ajudando a pensar naquilo que realmente é importante. Eu quero só fazer uma introduçãozinha. Eu escrevi 3 bom dias sobre o valor da Bíblia. E aí eu disse uma frase que eu repito há anos. A nossa agenda diz o que é que nós colocamos como prioridade na nossa vida. Eu amo a Bíblia, mas eu vejo a minha agenda, não tem 15 minutos para eu ler a Bíblia. Então, eu amo a Bíblia? Bom, ele falou sobre essa questão, como é que a gente pode trazer uma síntese aqui para os nossos telespectadores. Isso daí é algo muito incômodo, né, para as nossas vidas. Eu, particularmente, me vejo muito assim, sempre em tensão com isso, né, porque a gente tende a dedicar uma parcela enorme do nosso tempo a coisas que, no fundo, não são fundamentais para as nossas vidas, não são eternas, por exemplo, né? A gente tem a Bíblia toda hora nos alertando com relação a isso, né? Você se esforça para isso, você se esforça... E aqui não há... não que a gente não tenha que fazer, mas é essa questão do tempo, né? E tem aquele versículo que é um soco no estômago, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí como é que isso se torna prático na minha vida? Aí quando eu vou olhar minha agenda, eu vejo, poxa, eu tô procurando as outras coisas, o reino de Deus está ficando de lado, apesar de eu toda hora afirmar que o reino de Deus é importante para mim. Então essa tensão entre saber o que é certo e fazer é o que, né, mais chama atenção. O Davi foi muito feliz, né? Ele usou ali a ilustração de Davi com Absalão, né, que é uma história muito triste, né, do relacionamento de pais e filhos, que é outra questão também muito importante, né? A gente ama os nossos filhos, mas os afazeres do mundo, né, trabalho e outras coisas, tomam um tempo que deveria ser dedicado aos nossos filhos. E Jael, e você sabe muito bem disso, né? E eu acho que você acabou usufruindo, né? Pelo menos o que eu ouço, né, da sua fala, apesar de você ser um camarada muito atuante, com muitas atividades, mas eu acho que você teve esse privilégio porque o tempo passa muito rápido, né, nessa criação dos filhos. Aquela criancinha que deixava você carregar, chegar ali na porta do colégio, beijar, vai chegar um momento, conforme aconteceu comigo, quando você vai beijar, ela, ó o mico. Então passou. Pode levar da porta, tem que deixar ela na quadra. Então, e aí você, essa questão de você valorizar o que é mais importante, em vários aspectos da nossa vida, no relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com os amigos, né? Então foi essa aí o ensino e o incômodo que ficou. Você sabe, a gente, ao longo da vida, vai aprendendo coisas. Nem todas nós praticamos, né? Eu tive uma experiência com o meu pai, já falecido, Derli, o nome dele, muito interessante. Meu pai era mais baixo do que eu. A gente brincava dizer que meu pai era pachola, ele era mais baixo do que eu, pernas mais curtas. Mas quando nós íamos caminhar na rua, eu não conseguia acompanhá-lo, porque eu era criança. Então ele tinha passo de adulto e eu de criança. Então aquela imagem, me lembra ele com aquelas pernas dele, sempre de roupa, evidentemente, de calça comprida, né? De bermuda, é coisa da modernidade.
vamos lá, Rezinho, meu apelido, vamos lá, Rezinho e tal. E o meu sonho era andar igual ao meu pai, né? Ter o passo do meu pai. Aí meu pai envelheceu, eu, naquele contexto, estava envelhecendo, e aí nós fomos fazer uma coisa juntos, caminhando juntos em algum lugar, e meu pai para trás. Vem, pai! Olha como toda a nossa vida se desenhou em 2 momentos inesquecíveis. Eu tentando acompanhar meu pai e agora o meu pai tentando me acompanhar. O que nós fizemos ao longo desse tempo? Porque, como você falou, Eclesiastes, né? Voa, né? Passa mesmo muito rápido. E você agora com uma filhinha, nós já passamos por essa fase, né? Uma filhinha, como é que é essa gestão das coisas mais importantes? É interessante que Olha, presta atenção, hein? Daqui a pouco ela não vai ser mais uma bebê, viu? É muito rápido, está passando muito rápido. Eu busco ser coerente, acho que essa é a nossa luta, ser coerente com realmente o que a gente pensa. Ela é a mais importante. É aí muitos anos sonhando, desejando, orando, e agora ser coerente e conseguir lidar com tantas outras coisas, outras demandas, né? Então, eu busco colocar na agenda, sim, o tempo com o Emanuela, o tempo onde a gente fica ali no tatame, brincando ali com os brinquedos. Agora ela já está começando a arrastar, e eu fico ali com os brinquedos, levando ela a arrastar e buscar ser coerente com aquilo que eu vejo. Está se arrastando, o trabalho chama. Sim, o trabalho chama, mas eu preciso, dentro da minha agenda, ter o tempo da Emanuela, o tempo dela. O trabalho vai chamar, vai esperar um pouquinho, depois que ela dormir eu vou me dedicar mais ao trabalho, posso nem dormir, mas o tempo com ela eu vejo que é precioso para ela, mas para mim também é muito precioso, e o quanto eu tenho aprendido de Deus nessa questão da paternidade, como Deus cuida de nós. O tema paternidade acabou presente também na mensagem das 11 e também das 20, das 19, né? O tema da paternidade. A paternidade, isso. E hoje, quando eu vejo quanto a Emanuela depende de mim e da Roberta, para tudo, né? Um bebezinho completou 7 meses agora, depende para tudo. Eu vejo que nós somos assim com o nosso pai também, nós dependemos, né? E quando nós precisamos, nós choramos. Ela depende, mas você rebela, ela quer fazer do jeito dela, né? Já aos 7 meses. Tantas vezes. E na hora de dormir, precisa dormir. Eu sei que ela precisa dormir, a mãe sabe, o organismo dela precisa daquele tempo, mas ela não quer, ela acorda, ela chora. Eu preciso dos mandamentos de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. É isso mesmo, é a nossa vida. Ô ser humano, ô ser humano. Bom, eu espero que você tenha tido um bom resumo aí, os debates bem livres aqui sobre o nosso domingo, e agora até o próximo. Muito obrigado por sua participação conosco. Graça e paz para você.